Eu queria mostrar aqui também uma coisa. CoinMarketCap, deixa eu pegar aqui uma coisinha só para não me perder. Bom, vamos falar do Ethereum, tá? Na última semana o Ethereum subiu 8%, foi a metade do que, quase a metade percentual do que o Bitcoin subiu, mas isso mostra que ela tem um potencial bem explosivo ao longo desta semana. Conforme eu já expliquei para vocês naquela sequência de alta, né? A primeira altcoin que sobe violentamente e acompanha o Bitcoin é a Ethereum. E se você for ver, a Polkadot também está indo mais ou menos pelo mesmo caminho, né? Ela subiu também 7% na última semana, parecido com uma alta do próprio Ethereum. E se a gente olhar graficamente falando, né? Por que eu gosto muito do Ethereum para agora, para o final do ano? Primeiro, olha esse gráfico do anual, né? Ou seja, ele subiu mais do que o Bitcoin já. Como ele tem um tamanho de mercado inferior, ele está produzindo aquilo que a gente chama de xícara dos deuses, né? Então ele está fazendo um padrão de alta explosiva, tá? Então quando ele chegar mais ou menos aqui nessa região dos $3.800, ou seja, faltam uns $200, ele vai chegar num ponto de ebulição que pode fazer com que ela tenha uma alta mais rápida e projetada, inclusive, do que o próprio Bitcoin. E se a gente comparar o Ethereum barra BTC, ou BTC barra Ethereum, deixa eu ver aqui, Ethereum barra BTC, aqui, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que apareceu uma tímida barra de reversão aqui, até foi bonitinha, né? E agora, o que eu quero ver eu quero ver então o Bitcoin disparar um pouquinho na frente ainda do Ethereum, só que em algum momento aqui pegar um fundo do Ethereum barra BTC, ou seja, chegar em algum momento em poder pegar uma suposta barra de reversão, que nada mais é do que uma barra de compra de interesse comprador surgindo depois de uma continuação de queda, né? Então eu quero pegar uma barra de reversão aqui no fundo, eu quero ver se eu consigo pegar ao longo dessa semana que vem, né? E tentar pegar o mais distante possível dessa cunha que ele está se formando aqui, ou desse canal de baixo que está se formando aqui, né? Então, deixa eu pegar aqui aqui. Aqui, ó. Então, o que eu quero pegar aqui é possivelmente uma barra de reversão no fim dessa linha aqui, ou seja, 62 mil satoshis por aí, e ver se aparece uma segunda barra de reversão depois dessa aqui. Se aparecer uma segunda barra de reversão, vai chegar um momento em que o Ethereum ele vai conseguir se segurar numa zona de suporte e vai voltar a ganhar valor perante o Bitcoin. Então, acho que ele está fazendo, na verdade, encontrando um fundo mais alto do que esse fundo anterior aqui, depois de fazer uma correção, né? Uma correção tradicional. E se ele mantiver essa estrutura de alta aqui, vai ficar bem interessante para poder aumentar a quantidade de Ethers. Até porque, pessoal, eu queria até saber se vocês conhecem como funciona então o protocolo TCP/IP, que é o protocolo que roda toda a nossa internet, né? Então, por exemplo, essa rede de troca de dados da internet, ela por si só não tem como você cobrar por ela, você não tem como mensurar, por exemplo, quanto ela vale. Mas o próprio protocolo da internet, que é responsável por você poder enviar um e-mail de um Gmail para outro, ou você fazer trocas de informações e dados, eles são a camada principal desse mundo tecnológico que a gente vive hoje, né, de conexão, de conectividade. E o Ethereum, ele tem uma característica muito interessante, né? O Ethereum, na minha opinião, ele é o nosso protocolo aí TCP/IP das blockchains, das criptomoedas que tem a capacidade de aplicações de desenvolvimento de aplicações descentralizadas, porém você tem que usar a taxa, né, de Ethereum Gas para você poder desenvolver essas aplicações e movimentar elas. E ela é um ecossistema robusto que vem crescendo. Então, por exemplo, o Ethereum ele é como se fosse a internet, né, das blockchains. E por ser a internet, por ser um protocolo semelhante ao que acontece com a nossa internet como um todo, né? Ser um protocolo não no sentido assim estrutural, mas no sentido de utilidade, né? Na minha opinião, o Ethereum ele tem a capacidade de ganhar mais valor de mercado que o Bitcoin ao longo do tempo. Não agora, no curto espaço de tempo, mas ao longo do tempo, acho que o Ethereum vai vir estourando a tampa. E quando ele estourar a tampa, acredito que
vai acabar esse gráfico de queda aqui do Ethereum barra BTC e nós vamos ter uma excelente oportunidade de conseguir aumentar a nossa quantidade de Bitcoins em hold de Ethereum, tá? A alta que eu quero pegar, basicamente, é essa daqui, ó. Tá? Eu quero pegar uma alta semelhante a essa aqui, Ethereum barra BTC, e quando você tem um ciclo de alta do Ethereum, cara, é violento, tá? O bagulho é maravilhoso. Então eu quero tentar pegar uma alta bem projetada assim, ó, de Ethereum barra BTC para tentar aumentar a minha quantidade de Bitcoins. É basicamente isso aí que eu estou avaliando, por isso que eu estou sempre de olho nesse gráfico. Eu sei que ele está em fase lateral, eu sei que ele está acumulando para tentar subir mais para frente, ou seja, ele está com a média de 8 apontando para o lado, né? Com bastante lateralidade, mas com levemente projeção de alta aqui. E quando ele estourar a tampa, tá? Ou seja, quando o Ethereum barra dólar estourar a tampa, eu acredito que ele pode projetar uma nova onda de alta violenta para o Ethereum. Porque o Ethereum, por exemplo, assim, na internet, né, você não consegue, então, mensurar o valor desse protocolo, né? Dos protocolos TCP/IP. Só que você sabe que a Amazon depende desse protocolo, você sabe que o Google depende desse protocolo, você sabe que um YouTube depende desse protocolo, e todas as pessoas vinculadas a esse protocolo dependem da existência e do funcionamento dessa tecnologia que move dados do ponto A ao ponto B. Com o Ethereum é a mesma coisa. Como o Ethereum ele tem uma construção maior de aplicações descentralizadas e ele tem estruturalmente muitas aplicações, muito mais do que qualquer outro protocolo, mesmo o protocolo Binance, mesmo o protocolo da Binance Smart Chain, mesmo o protocolo da Cardano, mesmo o protocolo da Polkadot, a gente sabe que o que torna o Ethereum muito extremamente, vamos dizer assim, para mim o Ethereum ele é um vulcão adormecido toda vez, porque ele tem uma quantidade de pessoas e empresas que agora dependem, né, do Ethereum. E geralmente, para você utilizar essas aplicações que começaram a surgir aí a partir de faz 1 ano e meio, ou seja, a gente é early adopter disso aqui, dessa tecnologia chamada Ethereum, né? Que é basicamente a internet das aplicações descentralizadas. Nós sabemos que ao longo, no processo de criação do tempo e que vai passando, e principalmente quando surgir daqui a 6 meses, talvez o Ethereum 2.0 e ele funcionar bem, a gente vai ter uma explosão de valor desse protocolo de uma forma muito bruta e muito inacreditável, porque ao contrário dos protocolos TCP que você usa aí da internet, né, para você mandar um e-mail e que você supostamente não paga muita coisa, você só paga lá o seu provedor de internet, por exemplo. No Ethereum, tudo você vai gastar de taxas e movimentação. Então, a própria rede como em si, ela vai ter o seu próprio valor e ela vai ganhar sempre mais valor à medida que alguém construir, transacionar e desenvolver coisas em cima dela. E já existem milhares dessas coisas acontecendo. O único problema que o Ethereum ainda tem, que é a escalabilidade, tende a ser solucionado à medida que o sistema Ethereum 2.0 surja e funcione, né? Ele precisa ser funcional. Então a gente pode especular no sucesso, né? No desenvolvimento do sucesso desse ecossistema. É a mesma coisa que acreditar na internet e no potencial da internet lá em 1997. É mais ou menos isso, né? Nós tinha aquele matagal, né? Só que, para vocês terem ideia, o YouTube ele surgiu em 2004, mas ele explodiu mesmo, né? Ele começou a ganhar valor real mesmo. O YouTube começou a ser uma empresa como conhecemos hoje em 2009, 2010. Então, 6 anos mais tarde, né? A mesma coisa eu espero para o Ethereum. O que eu estou falando é, o Ethereum ele existe desde 2014, beleza. Mas o ecossistema de construção de aplicações descentralizadas, o DeFi, como a gente conhece, ele começou faz 1 ano e meio, pessoal. Faz 1 ano e meio, 2 anos. É como se a gente tivesse a oportunidade de entrar no YouTube lá em 2004, 2005, 2006, entendeu? Quando começou a aparecer os primeiros conteúdos, a primeira geração de conteúdos. Então, cara, é uma oportunidade dos deuses, é uma oportunidade de enriquecimento brutal, né? Então, a minha ideia é o quê? Por um tempo, segurar Bitcoin e o que eu transformei de Ethereum em Bitcoin
para eu ver essa valorização do Bitcoin perante ao Ethereum acontecendo, mas à medida que ele se aproximar do seu topo, dessa xícara dos deuses que está desenhada aqui para vocês, eu quero transformar de volta em Ethereum para pegar essa alta violenta e projetada, tá? Vocês têm que ter ideia, eu acho que muita gente aqui não tem a dimensão da oportunidade que está na nossa cara, velho. A oportunidade que está na nossa cara. Que é justamente isso que eu estou comentando com vocês. Muita gente não entende, não sabe pesar o tamanho da oportunidade que nós temos nos próximos 6 meses para Ethereum e Polkadot e assim por diante.